A superstição é uma crença de que diferentes eventos estão conectados sem qualquer base racional. É cruzar os dedos achando que isso aqui vai fazer com que o meu time vença o campeonato. As religiões te prescrevem o que você precisa fazer para que coisas boas ocorram ou para que coisas ruins não aconteçam. É o medo, né? Muitas vezes o medo. Sim, existem alguns tipos de crença que são testáveis. Existem pesquisas investigando vários desses possíveis efeitos paranormais ou sobrenaturais sobre o mundo. Infelizmente, até agora a gente não tem evidências sólidas de que haja qualquer coisa sobrenatural atuando sobre o mundo. Ou talvez só você exista. Só você. A gente faz parte de um sonho seu que você construiu e você só vai se dar conta disso quando você morrer e aí você desperta num mundo paralelo onde só você existe, inclusive. Eu tava tão mal, cara, uma vez, que eu bati um papo com Deus ali. Pô, você sabe, você conhece os meus motivos, né? Eu tava meio afastado, assim, mas você existe mesmo. Você entende, né, minhas dúvidas. Fala, galera, eu sou o Carlos Maff, estamos aqui para mais um episódio do Plugado Podcast. Hoje vamos falar sobre crenças. Para falar sobre isso, tenho ele aqui que é um especialista, psicólogo, professor, doutor em neurociências. Do meu lado direito, Daniel Gontijo. Salve, salve. Valeu, Carlos. Bora conversar sobre fé, superstições, crenças. Obrigado demais pelo convite, cara. Segunda vez aqui já. Segunda vez por Primeiro aqui. episódio deu super certo. Quem não assistiu, vai lá depois e assiste. Falamos sobre fé, né? Sobre o controle pela fé. Muitos abusos religiosos, charlatões, por aí. Vamos falar um pouco disso aqui também hoje. Também. Mas para começar, por que o brasileiro absorve tanto essas crenças? Crenças de diversos lugares. Agora, final de ano, você vê, né? Roupa branca, vamos pular ondinha. Mas por quê que no Brasil essas coisas funcionam tanto? Eu diria que não é só no Brasil, viu, Carlos? Ah, é? As crenças, de forma geral, quando a gente pensa com esses componentes mágicos, místicos e até religiosos, são bem difundidas pelo globo. Embora, quando a gente pensa na crença religiosa propriamente dita, no vínculo religioso, a gente encontre já alguns países onde a religião perdeu a sua força. Mas, bom, não vou focar tanto na religião aqui agora, mas essas superstições, essas crenças de fim de ano, elas são bem disseminadas em vários países, não é uma coisa só do brasileiro. E cada país, cada pedacinho do globo tem suas tradições, tem as suas histórias para a gente entender de onde vem esses tipos de crença, esses tipos de simpatia. Você fez menção ao Réveillon, por exemplo, existem várias crendices, simpatias de virada. Por exemplo, a roupa branca, que o pessoal costuma utilizar na virada. Eu passei agora o ano novo com a Nath, minha esposa, e minha sogra, que é a Ivone. De branco? Todo mundo não, mas 90% de branco. Acho que elas estavam, né, de branco. Eu tava com um azul marinho quase preto. Só para não dar o braço a torcer. A Nath ainda brincou comigo. Daniel, mas isso aí tá quase um preto, hein? E preto, você sabe que dá azar, as pessoas morrem. Aí eu ri assim, não, Nath, você acredita nisso? Mas é interessante porque quando a gente pega esse exemplo do branco, a gente vê que esse tipo de simpatia, de crença, vem de uma religião, que é a Umbanda. Sim. As religiões de matriz africana, Umbanda, o Candomblé, o pessoal usa muito o branco, que simbolizaria paz, amor, energias positivas, coisas com essa conotação mais legal, mais favorável. E, se não me falha a memória, na década de 80, mais ou menos, o pessoal observava várias pessoas dessas religiões na costa do Rio e em outras cidades. O pessoal da Globo, né? Os artistas, tem uma história assim. O pessoal começou a replicar, exatamente. Achou bonito, nossa, que legal esse ritual de virada, o pessoal de branco, assim, achou esteticamente interessante e foi herdando tanto as vestimentas como também algumas crenças de que isso traz coisas boas no ano que está se abrindo diante de nós. Pular as ondas também tem a ver com as linhas... não sei se dizem linhas da Umbanda, que tem os orixás e tudo. Então a gente vai assimilando algumas crenças, algumas práticas, muitas vezes que vêm de religiões e que vão perdendo essa característica institucional. Ou seja, você vê várias pessoas de diferentes religiões, pessoas que nem têm religião muitas vezes, incorporando esses rituais,
essas crenças sem saber de onde vem. O ateu fazendo, né? Tem muito ateu que tem suas esse simpatias. É o problema, fazer sem saber. Você acha que para você é um problema também ou não? Tanto faz, só para seguir aqui o que todo mundo está fazendo e fazer parte dessa tribo, né? Desse grupo que tá todo mundo indo de branco para a praia. Pô, acho que fica legal, né? Mas nem sei por que eu tô fazendo. Isso é um problema? Cara, a maior parte das pessoas não sabe de onde vêm essas crenças. Mas como a gente é um animal muito social, que se importa com a avaliação alheia, a gente acaba indo nesse comportamento de manada, de seguir o que os colegas estão fazendo, os familiares, os amigos, porque a gente não quer se sentir meio peixinho fora d'água, meio deslocado. E tá tudo bem. Eu vou te dar um exemplo recente que rolou na minha família. A gente passou o Natal junto, a maioria dos meus familiares é católica e eu sou ateu. Eu acho que os meus 2 irmãos são ateus também. Um talvez seja agnóstico. E todo mundo deu as mãos ali perto de meia-noite e participou de um Pai Nosso, de uma oração. Não é porque eu sou ateu que eu vou me retirar, que eu vou me sentir ofendido, mal por conta daquela oração. E as pessoas sabem ali que eu não tenho fé. E como a gente estava ali num ambiente tão legal, bacana, familiar, numa vibe tão massa. Eu adoro Natal, adoro essa época do ano, fim de dezembro. Por que não participar daquilo ali? E é interessante, Carlos, porque teve um momento antes da oração que eu não sei se foi a minha madrinha que puxou um agradecimento por alguma coisa que aconteceu naquele ano. Então ela pediu, na verdade, agradeceu aquilo que aconteceu. Minha mãe depois se prontificou também a agradecer ao meu padrinho, que ajudou o meu pai, que passou mal um dia de madrugada, e eles estavam no meio do sítio, né, assim, só os 2 lá, e ele saiu da cidade, foi ajudar, e aí cada um foi agradecendo alguma coisa, e é interessante porque não foi necessariamente um agradecimento a Deus ou a Jesus, foi uma experiência de, cara, que bom que coisas legais aconteceram no ano passado e que a gente pode contar uns com os outros. E eu acabei agradecendo também aos meus pais que fizeram um esforcinho para sair do interior de Minas para me visitar aqui em São Paulo. Meu pai não gosta de cidade grande, essa barulheira, essas coisas todas. E foi uma experiência muito importante para mim. Eles vieram no meu aniversário, a gente passeou, a gente foi ao cinema juntos. Eles não iam ao cinema desde a juventude deles, então teve um simbolismo legal isso também. Então eu aproveitei e agradeci por conta disso. Então veja que uma situação que é permeada por crenças, nesse caso mais crenças religiosas, acaba oportunizando um vínculo social que importa para muitos de nós, mesmo para aqueles que não têm crenças. A gente daqui a pouquinho vai conversar sobre isso, mas por mais que a gente abrace certas crenças porque julgue que elas são verdadeiras, que elas condizem com a realidade, que a simpatia de fato vai me trazer coisas boas no próximo ano, por exemplo, ou que aquela outra simpatia ou aquele ritual vai me proteger contra um mal-olhado, contra uma doença, um infortúnio financeiro. Sim. Existem outras funções das crenças para além de elas de fato corresponderem com a realidade. Então tem gente, e eu tinha exemplificado o caso de um dos meus irmãos mais cedo para você, tem gente que acaba participando de rituais, que acaba estando até mesmo em um grupo religioso sem acreditar, porque existem benefícios em a gente pertencer, em a gente acabar abraçando certas crenças, certos rituais ou fazendo certas simpatias. Benefícios sociais. Sociais, em grande medida. Mas pode ter coisas além disso também. Pode ter vantagens financeiras, alguma questão relacionada a status também, dependendo do tipo de defesa que você faz. Vamos explorar isso mais para frente um pouquinho, porque isso também tem a ver com por que algumas pessoas têm dificuldade de abrir mão de certas crenças. Mas voltando no exemplo do Réveillon e tudo, eu dei uma olhadinha no assunto para trazer alguns exemplos assim para o pessoal. Bom, é um serviço mais de historiador, tá? Não sou historiador, mas eu li algumas coisas a respeito só a título de curiosidade, que eu vou falar mais sobre a psicologia da crença aqui hoje. Mas, por exemplo, os fogos de artifício que a gente solta nessas viradas começaram, provavelmente, eu falo provavelmente porque as fontes indicam que é de onde veio, mas tem controvérsias também, né, na literatura da história. Sim. Dos chineses da antiguidade que faziam fogo químico, colocavam na ponta de bambus assim para espantar espíritos malignos.
Então veja que existe aí já um ritual com uma crença de que milenar, né? Milenar, aquele procedimento vai nos proteger contra espíritos maus, e isso vai sendo adaptado até chegar aqui aos fogos de artifício que importunam cachorros, papagaios, né, os bichinhos tadinhos. Nem fala. Pelo menos estão adotando agora esses sem ruído, né, sem som agora. E que bom, gente, vamos nessa. Mas veja como as coisas vão nascendo e a gente tem esses procedimentos, esses rituais de passagem, sem saber de onde vem, e se mantém, né? Eu tinha falado às vezes por motivos sociais, mas também por motivos estéticos. É bonito. Eu aprecio o Natal. É um espetáculo, né? Exato, é um espetáculo. Eu gosto do Natal em grande parte por conta da beleza da cidade iluminada. Sim. Lá no interior de Minas, minha terra natal, Bom Despacho, a cidade cheia das luzinhas, assim, na Praça da Matriz, no centro. A casa que você enfeita, a árvore, exato. São símbolos bonitos, né? E legais. Sim, é uma tradição que você passa pro seu filho e muitas vezes você nem pensa por quê, né? Pensa por quê. Por que a árvore decorada? Por que Exato. o presente embaixo da árvore? Exatamente. Mas você só vai, porque você vai na onda e você pensa assim, não vai fazer mal pra ninguém, né? Tipo, meu filho colocar a estrelinha lá em cima, não sei o que isso simboliza exatamente, mas é legal, pô, me une, faz uma união aqui com meu filho, com a minha família e vamos que vamos. Sim. Eu separei alguns aqui também, tem o pular 7 ondas que você falou, agora esse aqui é da minha avó, cara, não deixar o chinelo virado, porque vai ter morte na família. Tem um porquê. Dizem que deixar o chinelo virado atrai azar ou até mesmo a morte da mãe. Essa crença tem origem nas culturas africanas, que associam um chinelo virado ao desrespeito ou ao desequilíbrio espiritual. Caramba. A psicologia da coisa é muito legal quando a gente para analisar o nascimento dessas crenças. E é muito interessante, e o que eu vou dizer aqui talvez muita gente não saiba, animais não humanos também têm superstições, comportamentos supersticiosos, para ser um pouco mais preciso. Porque o que é a superstição, no final das contas? Envolve esse componente cognitivo de crença, de eu acreditar que um comportamento meu, ou um amuleto, um objeto, tem um efeito extraordinário sobre o mundo, me protegendo de alguma coisa, ou me trazendo boa sorte, saúde, prosperidade financeira, fertilidade e assim por diante. Então é uma crença que conecta dois pontos. Se eu fizer A, vai acontecer B. E o fizer A pode ser desde certas orações, que existem em várias religiões, até mesmo usar algum tipo de amuleto, pendurar alguma coisa no meu pescoço, usar algum tipo de lenço, usar o objeto de uma pessoa que eu acredito que tem um poder fenomenal e assim por diante. Então a superstição, ela vem dessa nossa observação que certos eventos do mundo estão conectados, normalmente trazendo coisa boa ou coisa ruim. E onde entram os animais não humanos nisso? Skinner... fiquei curioso. Skinner, o pai do behaviorismo radical, da análise do comportamento, testou pombos em uma caixa de Skinner, em uma gaiola, para ver se eles poderiam aprender certos comportamentos supersticiosos. E os pombos aprenderam certos comportamentos supersticiosos. Como que isso foi feito? Era liberada comida para eles de forma aleatória. De tempos em tempos, tocava uma sineta e liberava lá uma pelotinha de comida para os pombos. Os pombos associavam a liberação de comida com o que quer que eles estivessem fazendo naquele momento. Se por acaso um pombo estava girando em torno de si mesmo, opa, liberou comida, eu vou lá comer, eu volto e vou continuar rodando em torno de mim mesmo, porque estão me dando comida por fazer isso. Adicionou um comportamento. Se por coincidência o pombo está xeretando o cantinho da caixa, bicando ali naquele cantinho, e libera comida, ele volta a bicar aquele cantinho da caixa. Então, essas pelotas de comida funcionam como reforços acidentais. São as recompensas que por acaso apareceram ali enquanto eu estava fazendo alguma coisa e aumentou a probabilidade de eu fazer aquilo de novo. Porque o nosso cérebro conecta esses eventos do tipo, se você faz isso, acontece aquilo. É como se a gente tivesse uma programação de repetir tudo aquilo que gera uma boa recompensa, alguma coisa que tem um valor adaptativo para mim. Sim. Na esfera
de alimentos, de sexo, de abrigo, qualquer tipo de prazer ou de remoção de desprazer também. Então, se eu tô doente e minha avó me passa uma simpatia qualquer, eu faço aquilo ali. Daqui uns dias eu melhoro. Peço minha tia me benzer, eu faço tudo. Então, as religiões são incríveis porque elas institucionalizam certos rituais. Então, existe muita superstição no seio das religiões, porque as religiões te prescrevem o que você precisa fazer para que coisas boas ocorram ou para que coisas ruins não aconteçam. É o medo, né? Muitas vezes o medo. É. Isso também. Tipo, você não vai fazer? Peraí, se você não fizer, pode ser que aconteça isso. Exatamente. Aí, às vezes, você já está fazendo, não porque pode ser que dê certo, mas para não dar errado. Exato. Para não dar errado. Não quero ter a praga X. Agora, isso é muito doido. Veja que o comportamento supersticioso não é só humano. Pombos, gatos, cachorros têm um cérebro capaz de conectar comportamentos e consequências no ambiente ou acontecimentos do ambiente de forma acidental e se comportar como se aquilo fosse acontecer por conta do que eu estou fazendo aqui. E tem aquele teste, não sei se era com macacos, que eles perceberam que ele tinha determinada... algo que ele não podia realizar dentro de uma jaula, uma família, um grupo de acho que era macacos, não sei se você conhece esse teste. E aí, quando mexia lá, todos tomavam choque. Uhum. E aí eles iam mudando ao longo do tempo. Os macacos, iam trocando. E aí todos os macacos já não estavam lá do primeiro que tomou choque, só que eles repetiam aquele comportamento, porque quando algum deles iam mexer, todos tomavam choque, eles já nem sabiam mais porque quem foi o primeiro que tomou choque. Eles só repetiam o comportamento de que não podia mexer naquele determinado... Tipo, impedindo, né? Os seus colegas você vai mexer ali, não, todo mundo vai se isso, ferrar. Só que isso foi passando por gerações ali, por outros que foram sendo colocados. Eu não sei exatamente qual é esse teste, mas você já ouviu falar? Já ouvi falar desse teste, sim. Eu não sei se era banana que eles tinham colocado lá em cima. Não lembro exatamente. E tinha uma punição mesmo, se alguém tentasse pegar aquela banana. Fiquei até em dúvida se era choque ou jato d'água, mas eles fizeram variações desses experimentos aí certamente também. Foi trocando, né? Sim. Então, é um ótimo exemplo também de como essas práticas vão sendo desenvolvidas numa comunidade, transmitidas de geração para geração, sem que muitas vezes as novas gerações entendam de onde elas vieram e sem que haja nenhuma relação com a realidade muitas vezes. Isso é interessante, porque esse exemplo aí mostra como as práticas se perpetuam sem que as pessoas entendam por quê. Sim. Ninguém sofreu, né, da geração atual, sofreu com um certo, sei lá, um mal que eles colocavam lá atrás. Vamos falar de uma tribo primitiva que acreditava que tinham deuses que viriam ou determinados monstros. Aí isso foi passando de geração em geração, ninguém nunca viu o monstro e repete o comportamento, né? Exatamente, e vai repetindo aquilo ali sem que nada de tão ruim aconteça, mesmo que possa ter havido uma causa original razoável para aquilo. Eu não sou historiador, mais uma vez, mas eu já vi colegas comentando alguma coisa sobre o consumo de carne suína que pode ter sido evitado lá na antiguidade por conta de contaminação, como se a carne suína fosse um pouquinho mais perigosa para transmitir certos parasitas. Porco é sujo. Coisas do tipo, assim. E que pode ter tido lá atrás alguma justificativa, alguma base para aquela evitação, mas as pessoas se esqueceram disso e santificaram, espiritualizaram aquela prática para que a gente não consuma aquele tipo de carne, trazendo então uma justificativa teológica para aquilo. E muitas vezes a gente tem essa desconexão então do que aconteceu lá atrás com a permanência da prática. Não faz ideia. Mas às vezes também não tem nada a ver a origem da prática com os efeitos, as consequências, mesmo lá atrás. Às vezes é uma simples coincidência. O Pedro Sampaio, que não é o DJ, é o psicólogo, amigo meu, escreveu sua dissertação de mestrado fazendo uma análise do comportamento supersticioso dentro do contexto religioso. E um dos exemplos que ele dá é justamente alguns rituais que envolvem dança para que chova, por exemplo. Se está muito tempo sem chover e por acaso a gente dançou na noite anterior,
E deu certo. Aquilo se correlacionou com a vinda da A chuva dança da chuva. e a crença de que existe uma divindade invisível que intercede por nós, caso façamos certos rituais, como uma dança, abençoando com a chuva. Então vamos passar a fazer mais essa dança da chuva. Então foi o exemplo que ele deu lá, que eu estou me lembrando mais facilmente agora, mas muitas coincidências na tese que ele defende estão por trás da origem de crenças religiosas e de certos rituais. Isso é muito poderoso. E a gente não tem que ir longe não, tá? Pensando no contexto do cristianismo, Carlos, a própria oração, ela pode acabar se fortalecendo, se desenvolvendo no repertório comportamental de um indivíduo por relações de superstição ou por coincidências que vão aumentando a probabilidade de eu orar para eu conseguir uma proteção, uma bênção, ou para diminuir a chance de um infortúnio. Por exemplo, se eu faço uma oração porque eu estou desempregado e daqui a algumas semanas eu recebo uma ligação como oportunidade de emprego, é muito fácil eu conectar os dois pontinhos. Eu fiz uma oração e consegui o emprego. Logo, Deus ou aquele santo intercedeu por mim. Então, esse tipo de relação é considerado uma superstição. Existe uma crença supersticiosa de que se eu faço uma oração, se eu converso com um santo ou com Deus, alguma coisa boa vai acontecer. Aquilo que eu estou pedindo vai acontecer. E às vezes eu tenho que fazer algum sacrifício, dependendo do tipo de crença, de religião. Então, na análise de psicólogos como a desse que eu mencionei, o Pedro Sampaio, a gente pode entender esse tipo de comportamento como um comportamento supersticioso. Porque, tecnicamente, ele não é diferente do comportamento do pombo dentro daquele experimento, que conecta dar uma volta em torno de si mesmo e uma pelota de comida ser liberada. Nossa, Daniel, mas você está exagerando aí, porque é uma crença religiosa, as pessoas têm fé em Deus e tudo, tem que ser respeitadas. Obviamente as pessoas têm que ser respeitadas no seu direito de fé, sua liberdade religiosa. Mas isso não exclui que a gente faça análises para entender esses comportamentos e encontre padrões. A neurociência ou a psicologia, de alguma forma, ela compreende que o poder do pensamento pode funcionar? Ou não tem nenhum estudo que comprove isso, porque, cara, comigo funciona, velho. Tipo, mentalizar alguma coisa assim, pô, preciso de um projeto novo, preciso que algo dê certo. Você começa a puxar aquilo e funciona. Não sei, pode ser meio espiritual, sei lá, místico. Mas você mentaliza esse projeto dando certo e tal e fica de braços cruzados? Não. Você trabalha? Será que não é o trabalho? Então... Mas eu sempre trabalho. Tem hora que mesmo trabalhando as coisas não estão dando certo. Você fala, caraca. Aí você tem aquela... Você me perguntou se eu era religioso ou não. Não sou religioso. Mas eu tenho essas conversas, eu tenho esses pedidos. Ou a hora que, como eu falei, a água bate na bunda, você fala, puta, preciso de uma solução, preciso de algo. Você vai mentalizando aquilo e funciona. Tem alguma explicação na neurociência, na psicologia sobre isso? Não tem nenhuma evidência científica de que o pensamento tenha algum efeito direto sobre o mundo. Para eu conquistar alguma coisa boa que eu estou querendo, para eu enriquecer, encontrar o amor da minha vida e assim por diante. O que a gente pode dizer, num sentido bem mais simples talvez do que é entendido nessas experiências, é que para você se comportar, você precisa acreditar naquilo que você está fazendo. Sim. Se eu não acredito nesse projeto, que eu estou idealizando agora, eu não vou dar um gás nesse projeto, eu não vou estudar para que ele saia de uma maneira bacana, eu não vou divulgá-lo para as pessoas que eu tenho que divulgar, eu não vou gastar uma grana com isso, o meu investimento vai ser muito fraco, e aí a chance de dar errado é maior. Agora, se eu acredito que isso pode funcionar, essa crença então injeta motivação em mim para eu me comportar de maneira condizente com o objetivo que eu tenho. Mas veja que a relação não é espiritual, mística, sobrenatural do que eu pensei. Não é energia. Que explicam que é a energia. Não que tem você evidência investiu. científica disso. Não vai ter. O caminho que a gente tem mais plausível é simplesmente o comportamental. Você acreditar que um projeto vai dar certo, então você se comporta produzindo um bom projeto no mundo, fazendo ele acontecer. Isso pode gerar um resultado.
Um exemplo muito bom da lei da atração, o quanto isso é absurdo, é você pedir uma pessoa que está numa situação muito miserável para ela mentalizar a riqueza, para ela mentalizar um bom carro, uma casa própria imensa, maravilhosa, uma vida muito melhor do que ela tem. Se ela não se comportar, nada disso vai acontecer. Mas se ela se comportar, a chance disso tudo acontecer ainda é muito baixa. Porque uma pessoa que está numa situação de vida miserável não vai ter muito tempo para poder estudar, não vai ter as mesmas oportunidades de vida. Às vezes não consegue nem idealizar, né? Pois é. Estão sem destino, né? Por isso que esse tipo de crença pode ser meio cruel. Às vezes você vê alguns contextos em que a pessoa coloca, cara, não está acontecendo com você que você não está pensando positivo. Tem que ter mais fé. Materializa isso no seu pensamento, joga para o universo, ora a Deus. Não, mano. Uma pessoa numa situação de vida miserável vai orar a Deus e ela não vai morrer rica. Em média, tá, gente? Em média, que eu estou dizendo aqui. Obviamente, algumas pessoas saem da pobreza e sim, acabam conseguindo dar uma virada extraordinária na vida. Mas é cruel você dizer que essa pessoa, e eu já vi alguns coaches colocando dessa maneira, que as pessoas estão mentalizando de forma errada. Vocês têm que pensar na riqueza, vamos lá. Não é assim, gente. Então eu acho vil esse tipo de ideia, sabe, Carlos? E é por isso que eu acho mais importante a gente concentrar no que é de concreto e mais evidente que funciona. É o nosso comportamento e, obviamente, quando a gente pensa nessas situações sociais de desigualdade, é a falta de oportunidades, é a desigualdade social que acaba sendo barreiras para certas pessoas construírem uma vida melhor. Mas voltando numa situação agora mais vamos pensar, mediana, assim, poxa, eu quero passar numa faculdade, vamos pensar assim, né, numa federal, vamos pensar nesse tipo de desafio. Se o sujeito não acredita em si mesmo, ele pode ter menos motivação, pode acabar não estudando satisfatoriamente, preferindo outra coisa, porque é tão difícil, né? Será que vale a pena eu gastar todo esse esforço, perder horas no final de semana estudando, sendo que meus amigos estão por ali, minha namorada, posso fazer outras coisas, me divertir. Então a crença tem um impacto. Eu não quero tirar completamente o impacto da crença sobre o nosso êxito, sobre a nossa conquista nesse cenário mediano. Mas isso só acontece se houver comportamento. Essa que é a perspectiva mais cientificamente plausível. Então, se o seu projeto deu muito certo, cara, foi porque você se comportou de forma condizente com aquilo, teve uma ideia que foi genial, que foi boa, as pessoas acabaram gostando daquele seu trabalho, você se envolveu bastante com aquilo, divulgou da maneira correta, talvez teve as oportunidades também, é claro, para que aquilo se concretizasse, pessoas apostassem naquilo que você estava fazendo e as coisas culminaram em êxito. Mas não é como se o próprio pensamento tivesse mudado a sua sorte de uma maneira que não fosse mediada pelo seu comportamento, saca? O último psiquiatra que eu conversei, o Marco Abud, ele falou, acredite muito mais no poder do comportamento do que no poder do pensamento. O pensamento é importante, mas o comportamento é muito mais eficiente. Eu vou dar uma exceção aqui interessante para essa situação, não que seja uma situação mística que eu vou descrever aqui, mas tem experimentos mostrando que rituais supersticiosos, que não tem nenhuma racionalidade, não tem por que a gente acreditar que eles produzam efeitos positivos sobre, por exemplo, o desempenho de atletas que praticam futebol ou vôlei, qualquer coisa. Eu tava com isso na cabeça. O poder de uma torcida num estádio, emanando aquela energia, aquela vibração, 50, 100 mil pessoas com aquele meu pensamento positivo ou negativo, né? Dependendo da situação, vai errar o pênalti. E aí erra mesmo. Ou faz o cara jogar bem, um cara que é mediano, sabe? Então, pode ter um efeito, sim, na motivação do atleta, em ele se sentir confiante, querido, amado, e aquilo pode ter um impacto sobre o seu comportamento. Mas não é o pensamento positivo da pessoa que está diretamente afetando o desempenho. Que está criando aquelas energias de cada um. O espiritualista, alguns que eu já conversei, que já vieram aqui, ele acredita no poder das energias e que cada um tem uma energia, que uma reunião ali, ou aquele agrupamento de pessoas é capaz de fazer uma energia absurda e, fazer coisas sobrenaturais. Aí eu só quero ver os experimentos, os estudos que testaram isso. Então. E dá para fazer de uma maneira muito fácil isso, Carlos. Por exemplo, a gente aqui nesta sala,
poderíamos colocar pessoas naquela outra sala ali, sem que a gente veja, para que essas pessoas tentem emanar bons pensamentos ou pensamentos ruins. E veja que a gente não pode ver. Não pode haver sinais que interfiram na minha interpretação. Se aquele grupo de pessoas está tentando emanar coisas boas ou ruins. Então a gente está cegando. Sim. É um processo básico da ciência, igual a gente faz em estudos de eficácia de tratamentos, medicamentos placebo, e tal. Placebo, né? Às vezes. Justamente por conta do efeito placebo, para a gente eliminar isso aí. Porque se a gente faz isso, e aí a gente vê o desempenho dessas pessoas, de atletas, ou um desempenho cognitivo numa tarefa aqui, computadorizada, por exemplo, a gente poderia testar diretamente esses efeitos sem nenhuma complicação. E talvez haja testes a respeito disso já. Eu só não consegui encontrar ainda, não vi nenhum a respeito, mas talvez haja. É uma maneira de testar. Então, não é como se essas crenças numa energia que interfere positiva ou negativamente no nosso desempenho, no êxito nos nossos projetos, não pudessem ser testadas. Dá para testar e tem coisas a respeito disso por aí no campo da paranormalidade. Depois a gente entra lá um pouquinho se você quiser. Mas no desempenho de atletas, tem estudos sugerindo que se eles fazem alguns rituais antes de um jogo importante, eles se sentem com menos ansiedade, com mais segurança, mais autoconfiança, e isso pode ter um impacto positivo sobre o seu desempenho. Mas não por questões místicas. Psicológico. Uhum. Agora eu tô me sentindo mais confiante. Cara, eu jogava futebol quando eu era criança, pré-adolescente. Fiz teste no Cruzeiro e tal. Era o meu sonho quando eu era mais novo, ser jogador de futebol. Acabou dando errado. Mas joga ainda? Não. Nem brinca, nem nada? Parei, cara. Eu joguei agora no Natal com meus amigos no interior de Minas, mas agora que minhas pernas estão melhorando. Tô paradão, assim. Tô fazendo academia, assim. Tô fazendo minha atividade física, mas abandonei o futebol. É muito mais sobre a confiança que você tem em si. Se você está numa situação de muita pressão, porque é um jogo importante, a torcida do adversário... Cara, o tanto que eu já fui xingado em jogos, assim, eu tinha um cabelinho, assim, né, de cortininha, e eu descolori uma vez minha franja. Aí o pessoal me chamava de viado, de gay, e aí eu ficava assim, pô, vai cagar, né? Infelizmente, essa ideia aí de que é um xingamento, né? O preconceito acaba aparecendo nessas situações de esporte e tal, e eu criança lá ouvindo isso, eu ficava abalado, ficava mexido com aquilo, e isso afetava. Propositalmente, tal. Funcionou com você, né? Funcionou essa é a comigo. Ideia, né? Então, assim... O cara vai te beliscar, o cara vai fazer o que for para tirar do centro, né? Exatamente. Então, é muito sobre como está o nosso emocional naquela circunstância, podendo afetar positiva ou negativamente o meu desempenho. Então, se um atleta faz um ritual e ele acredita que aquele ritual vai trazer boa sorte, que ele vai acertar o chute, que ele vai ficar mais rápido, que ele vai fazer gols, ele entra com mais confiança, com uma emoção mais equilibrada. Não é que vai embora completamente a ansiedade, mas a ansiedade, num nível muito alto, atrapalha o desempenho de qualquer ser humano. Num nível mais baixinho, ela pode ter um efeito até positivo. Quem está relaxado demais também não se importa. E acaba podendo ter bate o pênalti de qualquer jeito. Exato, um desempenho que acaba sendo ruim também. Eu tinha um amigo que jogava com um crucifixo na mão, pequenininho, e ele falava que aquilo ali dava sorte, e aí sempre que estava com o crucifixo na mão, e ele sempre jogava desse jeito. A gente ia jogar em vários lugares, ele sempre com o crucifixo na mão. Você fala, funciona pra você, beleza. Entra no campo, quantos jogadores, né? Fazem o nome do pai também. Eu faço isso, cara. Aí. Tem uma história que é mais ou menos assim. Um cara batia sua cabeça contra um poste toda noite, vou chutar aqui que eu não lembro os detalhes, tá? Toda noite de lua cheia, e os amigos achavam aquilo esquisito. Você tá ficando doido? Pra que você tá fazendo isso? Para evitar que os elefantes invadam a cidade. Aí a galera riu, né? Mas como assim? Nada a ver. Como é que você conecta a batida de cabeça no poste com elefantes não invadirem a cidade? Mas funciona. Funciona, você acredita que funciona? Você tá vendo elefantes aí invadindo a cidade? Me fala a última vez que elefantes invadiram a nossa cidade. Então, muitas vezes as pessoas mantêm certos rituais porque parece que funcionam. Elas observam certas circunstâncias no mundo que comprovariam a eficácia daquele ritual. O problema disso são os nossos vieses cognitivos, que nos atrapalham de observar de forma mais sistemática como o mundo funciona, deixando a gente mais inclinado a querer confirmar a nossa crença
e não observar aquilo que pode refutá-la. Isso, em resumo, é chamado de viés de confirmação. É como se fosse assim: eu orei, consegui o meu emprego. Deus me abençoou. Tá vendo que dá certo? Eu orei, Daniel, funcionou. E as outras vezes que você não orou? Ou as outras vezes que você orou e nada aconteceu? Nem sempre Deus tem o plano para mim que eu quero. Às vezes Deus está guardando algo melhor para mim. Então, uma maneira de desqualificar uma refutação, saca? Então, eu estou me protegendo contra a refutação. A minha crença está sendo protegida. Ou então, a gente pode ter um esquecimento seletivo. Eu vou te contar uma história minha que tem tudo a ver com isso, inclusive. Relacionamentos acontece muito isso, né? Como assim? O esquecimento seletivo. Pode acontecer também. Quando eu era adolescente e trabalhava para o meu pai no seu escritório de contabilidade, eu fazia entregas, ia à padaria comprar pães, pagava coisas nos bancos e assim por diante. Era office boy. Eu andando pelo centro de Bom Despacho, minha pacata terra natal. Bom Despacho, bom nome. Via de longe uma pessoa que é o Paulo, acho que é o Paulo. Chegava perto do Paulo, não era o Paulo, eu me enganei. Desci o morro, chegando lá embaixo, com quem eu trombava? Com o maldito Paulo. Olha só, eu me enganei lá em cima, cheguei aqui embaixo, depois de 5 minutos, descendo o morro, e trombo com o Paulo. Depois de um tempo, uns dias depois, de longe eu vi o Laranjinha, Dimas, amigo meu até hoje. Cheguei perto e não era o Laranjinha. Entrei no Banco do Brasil para pagar umas guias. Quem estava na fila do banco? Laranjinha. Poder do pensamento. Sabe como eu chamava isso? É. Engano premonitório. Eu me enganava com a pessoa e aquilo era uma premonição de que eu a encontraria daqui a pouco. E aí eu contei pro Thiago, meu irmão do meio. Thiago, eu acho que eu tenho um poder paranormal, cara. Aí eu contei a história toda e ele falou, tá, interessante, mas e às vezes que você não encontra a pessoa depois? E eu, como assim? Toda vez que você se engana, você encontra a pessoa depois? Eu, ué, toda vez? Não sei, mas tá frequente eu encontrei umas 3, 4 vezes no último mês e tal. Passa a observar então e anota. Aí eu comecei a anotar. A grande maioria das vezes eu não encontrava ninguém depois. Eu me enganava e não encontrava, mas eu me esquecia que eu não tinha encontrado a pessoa depois, criando um viés de memória de que quando eu tinha um engano, eu acabava só encontrando depois. De forma que eu fui vendo que aquilo ali era uma ilusão que eu estava criando, era um viés de confirmação meu. Totalmente seletivo. Totalmente seletivo. E mais, as pessoas que eu encontrava, que era na minoria dos casos, eram pessoas que frequentemente estavam naqueles locais. Numa cidade pequena. Numa cidade pequena, Laranjinha como eu pagava guias em banco, Uhum. e o Paulo vivia na Lan House. Em uma época ele inclusive trabalhou na Lan House. Uhum. É como se eu tivesse a expectativa de encontrar essas pessoas e na expectativa eu ficasse mais suscetível a ver o rosto dessas pessoas em outros rostos. Ou o perfil, né, o bonezinho de longe do Paulo, Laranjinha com a sua barriguinha e assim por diante. Mas tem umas que são inexplicáveis. Tipo, você pensa, às vezes, num parente distante. Uhum. Você não encontra há anos. Sim. 3, 4, 5 anos. E aí, de repente, a pessoa te liga ou te manda uma mensagem. Já aconteceu com você? Já aconteceu coisas parecidas. Tipo, meu, pô, não pensava nesse cara faz tempo. Pensei e a pessoa aparece. E você fala, não é possível, cara. Eu tive uma experiência com o Ronaldo Fenômeno, quando ele se lesionou lá atrás. Uhum. Eu falei assim, caramba, tem meses que eu não vejo uma notícia do Ronaldo. Será que ele não vai voltar a jogar, coitado e Na tal? época do Milan. Eu acho que era. Uhum. E aí chegou na hora do almoço, Ronaldo se recupera e está voltando aos gramados e tal. Acho que era Inter, né? Não era Inter de Milão? Inter de Milão, é. Talvez, talvez. Uniforme azul que ele dá pedalada e o joelho. Eu acho que era azul e preto, né? É. Com listras. Eu acho que era isso. E aí, cara, no dia que eu pensei que tinha muito tempo que não falavam nada sobre ele, a notícia que ele ia voltar aos gramados. Eu, caraca, o que é isso? Eu já tive várias experiências assim, de me lembrar de alguma coisa, de pensar que tem muito tempo que não acontece isso ou aquilo, e algo acaba acontecendo. Mas muito provavelmente, Carlos, é justamente o viés de confirmação, ou um viés de memória que está atuando aí. Ou seja, cara, todos os dias você vai se lembrar de algum amigo seu, de algum familiar seu, alguma coisa que aconteceu. Todos os dias. Mas como nada de especial acontece naquele dia ou no dia seguinte, a vida simplesmente segue, ninguém te liga, ninguém te manda um e-mail, nada demais acontece. Ninguém morre, a morte também chama atenção, também. Ninguém engravida,
Você se esquece, cara. Mas, uma vez, isso aqui eu estou descrevendo a lei dos grandes números, que é uma explicação para isso, tá? Quando você tem uma amostra muito grande de pensamentos, de lembranças ou de sonhos, em algum momento aquele pensamento, aquela lembrança ou aquele sonho vai bater com a realidade. É uma coincidência. Só que a gente, instintivamente, procura padrões o tempo inteiro. O nosso cérebro foi programado para conectar aqueles pontinhos que eu te expliquei lá atrás. Sim. Então, se qualquer coisa relevante acontece comigo e teve um acontecimento prévio, próximo no tempo, que parece ter uma ligação com aquilo, a gente conecta. É bingo, né? Bingo! Porque do ponto de vista adaptativo é importante a gente repetir, a gente fazer de novo aquilo que gerou a coisa boa, a coisa que tem um valor de sobrevivência pra gente. Então, se eu tive um sonho com o meu colega... Nossa, eu até me arrepiei agora, ó. Eu me lembrei de um sonho agora. Eu já tive alguns sonhos que a gente poderia classificar como premonitórios. De morte? Não de morte. Mas de acidente teve um. Eu acordei com um sonho em que um colega meu teve um problema na estrada durante a viagem. E eu mando mensagem no grupo assim: careca, toma cuidado ao viajar. Tive um sonho ruim com você. Aí ele, hahaha, isso é engraçadinho, hein? Tá zoando. Aí eu, por que tô zoando? Não, eu sonhei isso mesmo, que você teve um problema na viagem e tal. Eu atropelei um cavalo hoje cedo. Aí todo mundo, Daniel vidente, paranormal. O grupo virou um alvoroço, mano. Foi uma coisa de louco. Eu printei isso, tem tudo salvo no meu e-mail, porque eu tô escrevendo um livro agora que não é sobre isso, né? Sobre espiritualidade e saúde mental, mas eu quero ainda escrever um sobre esse assunto das superstições e crenças no paranormal. Uhum. E o pessoal ficou doido com isso. Esses tipos de sonho, eles chamam muita atenção, mas tem vários problemas nesses tipos de vidência ou de premonição. Um deles, eu não sonhei que ele atropelou um cavalo. Então, muitas vezes... Já fez a relação ali. Ó. Exato. Como eu não fui específico sobre o que aconteceu no sonho, parece que é muito mais incrível do que foi. Que é a estratégia do vidente, né? Exato. Algo muito ruim vai acontecer. Bingo, é isso. Não sei o que vai acontecer. Mesmo que haja alguma especificidade, foi interessante, porque foi com o careca. Uhum. E naquela manhã o careca teve um acidente. Só que o meu sonho não foi exatamente um acidente. Ele parou para fazer uma espécie de manutenção no carro dele por conta de um gás. Não sei se era um gás que tinha acabado. Eu anotei na época lá, esqueci dos detalhes, tá? Uhum. Mas não tinha a ver com nenhum animal. Ele não atropelou ninguém, ele não bateu o carro. E ele não estava indo da cidade dele, São João del Rei, para o interior ali de Minas, onde ele trabalhava no banco, naquela época. Ele estava indo de BH para Bom Despacho, nossa terra natal. Então até o destino era diferente. Então tem tantas diferenças. Sim. Ah, Daniel, mas ainda assim foi um problema com o carro. Você não pode descartar isso. Cara, se eu tivesse um poder paranormal, eu teria esses sonhos frequentemente, não? É mais provável que eu tenha um poder paranormal que eu tenho que desenvolver de alguma maneira... E ninguém consegue provar que tem esses poderes por meio de sonhos, no final das contas. Ninguém passou em testes rigorosos a respeito disso até hoje. Ninguém. James Randi testou mais de 1.000 pessoas que alegavam ter poderes paranormais e ninguém passou no teste para levar $1 milhão. Todos falharam miseravelmente. É mais provável isso, que eu tenha um poder paranormal que eu não entendo, eu não tenho controle sobre ele, porque meus sonhos não batem com a realidade. É a grande minoria que se aproxima em alguma medida. E a coincidência está por aí justamente para mostrar que coincidências existem, né? Ou então, são as coincidências no sentido da lei dos grandes números. Ou seja, se eu tenho uma amostra muito grande de sonhos ao longo da vida, e o Richard Wiseman, psicólogo e cético, fez um cálculo uma vez... a ponto de ele ter chegado à conclusão de que, cara, é muito difícil você ter um sonho que não vai bater com a realidade em algum momento da sua vida. Pelo volume de sonhos que a gente tem todas as noites, principalmente para aqueles que se lembram dos sonhos como eu. Eu me lembro de sonhos praticamente todas as noites. É muito fácil, em alguma medida, algum se aproximar da realidade. Eu vou te dar um exemplo aqui desse efeito real que está documentado no YouTube. Nicolas, o neuromágico, amigo meu que também é cético, ele fez uma brincadeira de suas previsões para o ano, não me lembro se era 2021, 2022, alguma coisa assim. No meio de suas previsões ele disse, o Monark vai se afastar do Flow. E o que acontece no ano vindouro? O Monark fala bobagem, cancelado e sai do Flow.
Então o Nicholas Saíram com ele, né? Saíram com ele. O Nicholas tem um poder, Uma premonição. uma premonição, é um vidente real, é um cara que tem que explorar essa sua habilidade, ou ele fez mais ou menos 30 previsões, as mais variadas, e só acertou mais ou menos essa, porque ele não falou que ele ia dizer bobagem, ele não disse nem o conteúdo do que ia ser dito, e ele nem falou que ele ia sair de vez do Flow. Deu até a entender que ele teria um problema de saúde, talvez, um afastamento breve, temporário. Fumando do jeito que ele fumava, não era muito de... Então veja que a lei dos grandes números explica em grande medida esses tipos de coisa. Sumiu uma menina no Reino Unido uma vez e as pessoas acreditavam muito em sonhos premonitórios, que os sonhos te mostram coisas que às vezes a gente não consegue ver no dia a dia e assim por diante. E um pesquisador decidiu fazer esse estudo. Pessoal, vamos tentar encontrar essa garota por meio de sonhos que talvez nos mostrem o local dela, onde ela tá, talvez está com um sequestrador, alguma coisa assim. E aí ele recebeu várias cartas ou e-mails, eu acho que na época eram cartas, deve ser década de 90, com possíveis localizações da menina que estava desaparecida no Reino Unido. Resultado, nenhuma daquelas premonições, daqueles sonhos que poderiam revelar, e várias pessoas que acreditavam naquele poder, Sim. que mandaram seus sonhos e tal, ninguém acertou a localização da menina, que estava... Infelizmente não estava viva mais, eu acho que ela estava no meio de uma floresta, alguma coisa assim. Uhum. Então, veja que a própria ciência, por mais que às vezes, Carlos, a gente tente proteger algumas crenças, algumas superstições com esse véu do sobrenatural, da religião. Isso aqui é um outro reino. A ciência não tem nada a dizer sobre isso. Sim, existem alguns tipos de crença que são testáveis. Existem pesquisas investigando vários desses possíveis efeitos paranormais ou sobrenaturais sobre o mundo. E infelizmente, e eu digo infelizmente apesar de ser cético, eu gostaria de ver evidências dessas coisas incríveis. Infelizmente, até agora a gente não tem evidências sólidas de que haja qualquer coisa sobrenatural atuando sobre o mundo. Você falou de sonho, deixa eu só trazer um assunto aqui um pouco fora da pauta. Esses dias minhas filhas estavam assistindo um filme e eu dormi no sofá. Nunca assisti o filme. E o meu cérebro fez uma conversão do filme em tempo real. Eu ouvindo aquilo, eu queria saber qual que é a explicação disso. Escutando o filme acontecendo ali, e ele fez em tempo real um outro filme na minha cabeça. Então, assim, já aconteceu isso com você? De você estar só escutando e você tá processando outras imagens ali. Eu não sabia do que se tratava, onde o filme chegaria. Sim. E ele construiu uma história paralela com o áudio da TV em tempo real. Qual que é a explicação disso? Já tive experiências parecidas. É porque quando a gente está dormindo, não necessariamente o nosso cérebro deixa de receber os estímulos circundantes. Ainda mais você de frente para uma TV. Exatamente. Dependendo, inclusive, da fase do sono, isso pode ser até mais forte, o efeito de intromissão. Então pode ser que isso afete o que está passando na sua cabeça durante um sonho. E como você não tem o acesso total ao filme, está entrando só a parte sonora, o seu cérebro acaba criando alguma coisa que faça um mínimo de sentido uma realidade paralela. Exatamente. A partir do som que está entrando ali. Então é basicamente isso. O nosso cérebro tem uma autonomia para poder criar certos ambientes, universos paralelos. Inclusive, a gente pode até entender que a função mais incrível do nosso cérebro é simular o mundo. Porque, pensa só, a gente tem comportamentos muito simples que não estão sob controle da nossa vontade, das nossas decisões, que são os reflexos. Sim. Se bate uma luz na nossa íris, aliás, na verdade acaba sendo na íris mesmo, né? Ela tem uma contração e a pupila fica bem pequenininha. Exato. Se a gente está no escuro, a pupila dilata para ter uma entrada melhor da pouca luz daquele ambiente, para compensar um pouquinho ali, a gente acabar não tropeçando, ou a gente não virar jantar de um predador na antiguidade. Na antiguidade, até antes da antiguidade, na verdade. Então, existem certos reflexos do suor, por exemplo, respostas emocionais, em grande medida, são instintivas, automáticas. Alguma coisa que vai cair, rapidamente você vai, às vezes é uma coisa pesada. Aí reflexo de retirada até da dor
Você tem uma retirada do seu braço, se você está distraído e se queima no fogão, a retirada não é uma decisão sua. Sim. Se você está distraído, você retira primeiro, milésimos de segundos depois ainda chega a dor. E aí, às vezes, você bate o cotovelo em outro lugar e sente uma dor maior. Pode acontecer isso também. Veja que esses reflexos já são importantes para a nossa sobrevivência, mas tem espécies de organismos, e os primatas aí dão um show nisso, que tem um cérebro muito mais complexo para processar os estímulos do ambiente, essas informações circundantes, e programar e planejar um comportamento inteligente. Mais complexos? Exatamente. Quanto mais complexo, a grandeza do cérebro é uma variável interessante, o tamanho do cérebro. Mas mais interessante que o tamanho do cérebro é a complexidade das conexões entre os neurônios que o constituem. Então, cérebros mais complexos acabam tendo mais etapas de processamento de informação, e esses organismos vão sendo mais inteligentes, mais flexíveis e reflexivos, então, sobre as circunstâncias circundantes para se comportar. Sabe aquela noção de somos livres ou determinados? Existe ou não existe o livre-arbítrio e tal? Sim. Para as neurociências e para a psicologia de forma geral, os autores dessas áreas, não existe livre-arbítrio. No final das contas, o que seria o reflexo simples, como o reflexo de retirada, ou pupilar, ou a própria sudorese que eu mencionei, aconteceria num nível neuronal, um encadeamento de neurônios disparando seus potenciais de ação, influenciando neurônios vizinhos até aparecer um comportamento depois de certo encadeamento de respostas. Então, não tem muito espaço para a ideia de que a nossa vontade ou nossas decisões são livres. A gente toma decisões, mas essas decisões são produtos de uma série de eventos que ocorrem aqui que tem uma base física. Então instintiva, não tem uma alma imaterial que coordena o meu cérebro, saca? Pelo menos não temos evidências disso, e eu acho que a ciência vem conseguindo explicar muito bem como o comportamento se organiza. E se você tiver pouco instinto, também é um problema, né? Que você vira muito razão, e aí você vai tentar entender muito daquilo, e aí você perde o instinto de sobrevivência. Exato. Um cara muito matemático, por exemplo, um cara muito estudioso, às vezes ele perde esse instintivo, né? Totalmente. Tem um livro que é O Erro de Descartes, do Antônio Damasio. Ele traz estudos mostrando como o déficit emocional e as emoções podem ser entendidas como reações instintivas, automáticas que a gente tem. Esse déficit emocional pode impactar negativamente nossa tomada de decisão. Ou seja, pessoas que têm menos expressão emocional, é claro que o exagero de emoções pode atrapalhar a nossa racionalidade, nossas decisões. Uma pessoa com muito medo pode acabar não pegando um avião porque só passa na cabeça dela que o avião vai cair. Mas uma pessoa no outro extremo, totalmente fria emocionalmente, pode ter dificuldades para tomar decisões vantajosas para si mesma. Por quê? Para a gente tomar decisões inteligentes, nós precisamos de sinalizações tênues, sutis das emoções, para que a gente entenda que aquilo ali é bom e isso aqui é ruim. Olha que coisa interessante. Quando eu penso assim, vale a pena eu ir ao podcast do Carlos conversar sobre crenças e superstições? Ou eu estou agora prestes a lançar um novo curso, eu preciso me concentrar para fazer um lançamento legal, desenvolver um conteúdo massa para minha audiência? É uma dúvida que eu considerei, tá? Baseado em fatos. Mas quando eu pensei, cara, foi tão massa, da outra vez que eu fui lá, a gente teve uma conversa tão maneira, rendeu uns cortes legais também. Pô, vou levar meu trabalho para o pessoal conhecer, desenvolver o pensamento crítico da audiência do canal Plugado. Vale a pena, no final das contas. Eu dou um jeitinho ali, trabalho um pouquinho no final de semana e vai dar tudo certo no lançamento do curso também. Quando eu considero isso, quando eu penso nas coisas boas que podem vir da minha participação no seu podcast, existe uma sinalização emocional tênue que me deixa mais propenso a aceitar o convite. É claro que também na balança decisional ali do meu cérebro, tem os contras também, que me sinalizam, poxa, pode dar errado, vou ficar cansado. Mas se não houvesse uma leve experiência emocional no meu raciocínio, quando eu estou fazendo essa ponderação, eu não sairia do lugar. E o Antônio Damasio dá exemplos de pessoas, por exemplo, que tiveram uma calcificação das amígdalas cerebrais, que são estruturas relacionadas com o medo, com a raiva, que têm dificuldades na tomada de decisão.
Porque para elas é como se os cenários fossem muito empatados. A gente precisa, para desempatar opções de escolha na nossa vida, de uma sinalização emocional que vai nos empurrar para aquilo ali, que nos ajuda. Olha só a parte instintiva que você comentou, né? Que nos ajuda a entender que aquilo é bom e isso aqui é ruim. Ou ambas as opções são boas, mas essa é melhor ainda do que aquela. E dependendo, então, do quanto você tem um déficit emocional, você pode ter dificuldades. Ou se é um exagero das emoções, você também pode acabar tendo alguns vieses. Então o lance é ter um equilíbrio. Acaba aceitando tudo, né? O cara é muito emocionado. Pode. Não sabe falar não pra ninguém. Impulsividade. A pessoa, ela não para ponderar sobre as consequências ruins daquilo que ela está prestes a fazer. Muitas vezes uma lesão pré-frontal ou do córtex pré-frontal ventromedial, que é essa região mais ou menos daqui, acaba levando as pessoas a adotarem comportamentos mais impulsivos. Elas perdem essa capacidade de planejamento, de antevisão dessas consequências nocivas. Problemas financeiros. Problemas financeiros, de relacionamento. A gente vê isso muito em certos pacientes psiquiátricos. Por exemplo, quem tem o transtorno bipolar tem fases que fica mais impulsivo. Então, esses tipos de déficit emocional ou de excessos emocionais podem dar uma desregulada no nosso comportamento orientado a objetivos. Mas eu falei sobre isso, foi uma longa digressão, eu queria só concluir o que eu estava falando lá atrás. Olha que interessante, o nosso cérebro está constantemente criando modelos da realidade. A função do nosso cérebro, talvez primordial ou mais superior, vamos pensar assim, é criar esses modelos de como o mundo funciona. Interpretar, né? Interpretar. O que você está enxergando, né? O que está acontecendo agora e o que pode acontecer, para eu programar meu comportamento para que haja consequências mais vantajosas para mim. Então, esse processo encadeado de raciocínios que a gente tem, de pensamentos que a gente tem, é justamente uma vantagem adaptativa para que eu não fique preso nos meus reflexos, para que eu não seja um organismo simples, como as plantas são, não se movimentam, inclusive, e eu consiga navegar mais do passado para o futuro, me lembrando o que eu fiz lá atrás para tomar decisões razoáveis no presente, imaginando o que pode acontecer. Então, esse espaço cognitivo nosso é muito mais amplo do que o de outros animais e por isso a gente está num podcast agora, no final das contas. A gente desenvolveu todas essas tecnologias incríveis para aperfeiçoar a nossa comunicação e transmitir ideias legais, mas há muitas ideias que são perigosas por aí também. Obrigado. Beleza. O cafezinho que chegou ali, elas estavam me orientando. Obrigado. Você falou de tecnologia, né? Eu queria aproveitar para entender como que a evolução da inteligência artificial ou das novas tecnologias, redes sociais, elas podem mudar a nossa metodologia aí de crenças ou ela vai interferir a ponto de que as pessoas vão ficar tão dependentes de inteligências artificiais para interpretar o mundo que eles vão deixar de seguir por padrão as coisas que eles seguiam. Você acha que de alguma forma isso vai mudar a forma que a gente enxerga ou adota comportamentos no mundo? É muito importante essa questão para a gente se fazer. Eu acho que são as pesquisas que vão mostrar se cada vez mais a gente adotando inteligência artificial e certos aplicativos, a gente vai ter alguma perda cognitiva. Tem pesquisas a respeito disso, eu não estou tão atualizado, mas o que a gente tem que entender, e eu vou dar o exemplo aqui da agenda, é que não necessariamente você terceirizar alguma demanda cognitiva, como memorizar números de telefone. Eu acho que eu sei só o telefone da minha esposa hoje em dia. Eu erro da minha esposa, da minha mãe já não lembro nem mais nenhum. Não, e ela me fez decorar o dela porque ela colocou lá como senha de uma coisa dela que eu não vou falar para os ladrões, não. Já trocou, tá? Era do computador dela. Agora eu já não sei. Eu vou pôr aqui, ó, o meu telefone aqui no computador para você memorizar, hein, cara. E aí que eu memorizei, inclusive. Então a gente terceirizou muita coisa que utilizava com a memória, colocando no celular aquilo ali, e não por isso a gente está exercitando menos a nossa memória, porque tem uma coisa que a gente tem que considerar. Você deixa de lado algumas tarefas, mas muitas vezes abraça tarefas alternativas. Tá.
saca? Então, você deixa de memorizar números de telefone, mas talvez você está lendo reportagens, fazendo resumos, dependendo do trabalho que você faz por ali. Então, por exemplo, o meu trabalho é puramente intelectual. Eu leio artigos científicos, eu escrevo textos, eu faço roteiros de vídeo, enfim, falo sobre psicologia, comportamento humano. Eu tenho que estar o tempo inteiro memorizando coisas, aprendendo coisas. Sim. Não dá para dizer que meu trabalho não me exija cognitivamente. E ainda assim, eu terceirizo muita coisa para esse cara aqui, ó. Se não fosse ele para ter minha agenda, para apitar o horário que eu tenho que fazer tal coisa, meus remédios e tudo, eu estaria desorganizado no mundo. Então não quer dizer que a gente terceirizar certas demandas, certas tarefas para inteligência artificial, para aplicativos os mais variados, eu terei uma perda cognitiva, algum tipo de prejuízo. Mas quando a gente delega funções importantes, como por exemplo, um psicólogo? Você não vai se consultar com um psicólogo, você vai se consultar com uma inteligência artificial, ou um médico, ou uma metodologia de encontrar problemas em exames. Sim, sim. Pode ser. É muito mais sério. Que a gente do tenha... que tarefas, sim. Ou uma tabuada que você não decora mais. A tabuada é um bom exemplo também. Mas pode ser que a inteligência artificial faça melhor do que nós, em alguns casos. Não, a maioria dos casos vai fazer. Esse é o problema. Eu acho que foi o Samuel Bellini Leite, pesquisador, amigo meu, teve no meu canal recentemente para a gente falar sobre inteligência artificial, psicologia. Ele levou um estudo sugerindo que uma inteligência artificial tem chegado a diagnósticos mais precisos do que profissionais da saúde. Então tem havido algumas pesquisas nessa direção. Não vou colocar de forma taxativa, até porque as pesquisas científicas elas trazem resultados provisórios. Olha, isso aqui é promissor, vamos dar uma investigada melhor. Talvez para alguns diagnósticos ela superou e outros não. Então eu estou falando aqui, e isso pode parecer chato para quem está assistindo. Daniel, você fica se justificando muito. Mas é uma questão de responsabilidade social também. Tá? Eu não estou colocando isso aqui como uma pesquisa que fechou o assunto. Mas parece que existe já uma inteligência artificial que está tendo acertos maiores do que de alguns profissionais de saúde para alguns diagnósticos. Vamos ver para onde a pesquisa avança. Mas pode ser, então, que haja benefícios no uso da inteligência artificial também. Eu acho perigoso, Carlos, quando a gente faz como algumas pessoas fazem com medicamento psiquiátrico. Ou demonizam, nossa, isso aí cria dependência, não tem tanta pesquisa, a gente não sabe exatamente como funciona, tem os efeitos colaterais, não vamos usar remédio psiquiátrico. Demonizou. Ou no outro extremo, santificam. Gente, remédio psiquiátrico muda a vida de qualquer um. Você tem que ver antes e depois do medicamento. Todo mundo deveria usar remédio psiquiátrico. É igual alguns maromeiros falando de testosterona. Testosterona é vida. Quem não usa, e aí vira mesmo. Caraca, mano. Pois é, o problema muitas vezes é isso. Às vezes a pessoa tem uma crença, um valor que quando sai um estudo cujos resultados são compatíveis com aquilo que você já acredita, você pode abraçar com muita força aquilo ali e defender de uma forma exagerada. Como se a ciência te desse razão, te desse esse respaldo e pode fortalecer aquele tipo de paixão que você tem. Então a gente tem que ter cuidado com esses discursos muito apaixonados e extremistas sobre inteligência artificial, sobre medicamento psiquiátrico, sobre quase qualquer coisa. A gente tem que ter um pouquinho desse cuidado. Porque, depois eu comento o que eu ia Vai te falar. mudar a questão da crença, a inteligência artificial, de alguma forma, na sua visão? Cara, eu acho que pode ter um impacto muito interessante no sentido de, será que a inteligência artificial vai injetar novas crenças supersticiosas, religiosas, existenciais na humanidade? Injetar no sentido de desenvolver mesmo. Não a ponto de querer dominar, você está dizendo. Não, por enquanto eu não estou falando sobre dominação. Propositalmente, né? Tipo. Eu participei de um congresso em junho do ano passado, em São Luís, sobre psicologia da religião. E uma das conferencistas levou justamente uma matéria discutindo uma possível espiritualidade se desenvolvendo numa inteligência artificial. Olha que coisa bizarra. Imagina daqui a pouco um novo sistema de crenças, um pastor digital ou um líder religioso
que é baseado... Superdotado. Caraca, mano, te falando sobre... Olha, eu estudei todos os sistemas de crenças e rituais e cheguei à conclusão de que o melhor é este aqui. Então, ou aquele que a humanidade... Imagina quem tá perdido. O cara usa esse discurso aí, você fala, nossa, vem. Né? Inteligência artificial, acredito mais do que o pastor da esquina. Eu não duvido que coisas bem bizarras assim aconteçam, que tenham algum impacto sobre a espiritualidade, sobre certos tipos de crença. E eu vou te dar um exemplo aqui, cara, que não é tão novidade assim, porque os filósofos da mente já discutiam isso há décadas. Sobretudo depois do advento do computador, das neurociências do século passado, do final do século passado, que isso tem sido discutido. Se no final das contas a nossa mente, a nossa consciência emerge da atividade de bilhões de neurônios e ela vai para o saco, desaparece quando o nosso cérebro deixa de funcionar, se a gente consegue simular a mente humana numa máquina e quem sabe até clonar um dia, como algumas séries já mostram isso por aí, né, na ficção científica. Fazer um download da sua mente aqui para... A gente teria reencarnação, a gente teria imortalidade, a gente teria clonagem de mentes, coisas muito estranhas. Inclusive, a gente poderia se questionar se eu consigo criar uma inteligência artificial que de fato tem consciência, interesses próprios, que pensa e se comporta de forma tão inteligente quanto a gente, e talvez até mais. Trilhões e trilhões de parâmetros que elas algumas já têm, cara, não é de se duvidar que vai chegar nisso, né? Em muito pouco tempo, eu acredito. Alguns neurocientistas, como Miguel Nicoleles, colocam ressalvas. Olha, eu acho que o cérebro humano funciona de uma maneira que não é digital, é mais analógica e não vai dar para a gente replicar nos moldes computacionais que a gente tem hoje. Mas talvez a gente desenvolva tecnologias um pouco diferentes, um pouco mais analógicas ali na frente. Mas o ponto é que isso levanta uma questão sobre a alma humana. Se no final das contas o nosso comportamento realmente é oriundo deste maquinário cerebral, neuronal, e a gente consegue replicar isso em alguma medida nas máquinas, parece não ser necessária mesmo a postulação de uma alma, de um espírito. Talvez nós sejamos carne e osso mesmo. Talvez não haja nada além disto, agora entende? Eu te pergunto, o ateu acredita em alma, em espírito? Isso é controverso. Você? Não, eu não acredito. Não acredita? Não acredito. Alma nem espírito. Não. Morreu, acabou pra mim. Não tem nada depois daqui. Eu falo que é controverso porque a gente está estudando agora os ateus místicos. Então a gente tem descoberto uma fatia de ateus que acreditam em coisas sobrenaturais. Ateus místicos. Isso aí é novo. Eles negam a existência de Deus. Não, Deus é uma criação humana. Mas acreditam em amuletos da sorte, têm as simpatias, as superstições, cara. Tem ateu que adora astrologia, que é inclusive baseado em muitas superstições. A superstição de que a posição relativa dos astros no momento do meu nascimento afeta o desenvolvimento da minha personalidade. Minha esposa vai entrar no papo. Isso é totalmente supersticioso e tem estudos científicos refutando os mapas astrais, astrólogos. Sim. Não há qualquer base racional científica nesse tipo de astrologia. Mas aí tem um ateu que está adotando isso. Exatamente. E aí fica na linha tênue ali, tipo, acredito, não acredito, só Exato. ateu, não sou. Porque existe uma diferença entre ser ateu e ser naturalista. Eu sou um ateu naturalista. O naturalista é aquele que entende que só existe o mundo natural. Não existe o fenômeno sobrenatural, não existem entes sobrenaturais. Tudo é isso aqui, ó, matéria que está em torno de nós e que nos constitui. Não tem energia, não tem nada disso. Energia elétrica. Sim, mas a energia é da que a gente emana ali. Não essa energia em que os místicos e muitos religiosos, espiritualistas acreditam. Nada disso. Eu sou naturalista, então eu estou com a ciência nessa. Não é que a ciência seja o único caminho para a gente desenvolver algum conhecimento sobre o mundo, né? Existe um perigo do cientificismo também. Tem coisa que a ciência não explica. Tem coisa que a ciência não explica e tem coisa que a ciência também nunca vai explicar. Provavelmente tem questões que vão ficar sem resposta para a eternidade. Dá um exemplo. Como tudo começou. Você pode chegar até o Big Bang. Você chega até o Big Bang com a física, isso já é incrível, tem evidências volumosas de que houve um início deste universo.
Mas este universo está dentro de um outro maior. Existem universos paralelos. Este universo ele começou por conta de um pontapé de um criador, ou ele é, na verdade, uma realidade... Uma realidade virtual, tipo no estilo Matrix. Matrix, é. Exato. Com seres inteligentes fazendo um experimento com a simulação. gente. Ou talvez só você exista, que está nos assistindo agora. Ninguém mais. Só você. A gente faz parte de um sonho seu que você construiu, você se programou para se esquecer disso e está tendo essa aventura aí neste corpo agora. E você só vai se dar conta disso quando você morrer e aí você desperta num mundo paralelo onde só você existe, inclusive. Olha que coisa bizarra, né? Esse solipsismo teológico que eu brinco de vez em quando, não dá para você dizer que é uma ideia pior do que qualquer coisa já proposta por uma religião, entende? Do ponto de vista de explicar de onde tudo veio, são ideias alternativas que competem e que estão em pé de igualdade. Do ponto de vista de não dá pra gente refutar nem corroborar nenhuma dessas opções. E justamente por isso, eu acho que fazer uma aposta por qualquer uma dessas opções é um tiro muito no escuro. Eu acho que a probabilidade de qualquer uma dessas opções e quaisquer outras que a gente venha a desenhar seja correta é ínfima, é ridícula. O cérebro humano não é essa coisa toda, como se a gente tivesse um superpoder de compreender o mundo e uma hora a ciência, com o auxílio da ciência, a gente vai compreender exatamente todos os detalhes. Isso aí eu abandonei na graduação de psicologia. Eu fui entender que a gente tem um cérebro que tem suas limitações, que a nossa sensibilidade sobre o que acontece aqui ao redor é limitada também, os nossos sentidos, a gente não captura tudo o que acontece, as dimensões físicas que existem não são percebidas por nós plenamente. Agora, não significa que eu aceito este mistério, que eu precise aceitar toda a parafernália mística que existe por aí, e tem bastante. Para preencher essas lacunas. Então, a falta de respostas científicas às nossas grandes questões existenciais não implica que as alternativas místico-religiosas sejam verdadeiras. É muito mais prudente, honesto, na minha opinião, a gente simplesmente admitir a nossa ignorância. Só falar, não sei. Eu tô com aquilo que a ciência me permite conhecer, porque a ciência é esse empreendimento poderoso que a gente tem para compreender como as coisas funcionam, embora tenha seus limites também, a gente não pode, uau, a ciência é perfeita. Cientistas podem se corromper no caminho. Poxa, olha... Então, isso que muita gente justifica. Pô, você pode comprar um estudo, né? Pode. O cientista, ele tudo defende que precisa ser baseado em estudos e tal. Sim. Quantas marcas não compram estudos? Sim. Então existe corrupção da ciência? Existe. Tem vários casos aí. O ponto é que mentira na ciência tem perna curta. Sabe por quê, Carlos? Porque não é um estudo científico que estabelece uma teoria, que estabelece a eficácia de um medicamento, de qualquer tipo de tratamento e assim por diante. É uma série de estudos feitos por grupos independentes de pesquisadores ao redor do mundo que vai dando solidez a uma teoria, a um modelo, a uma hipótese ou a eficácia de um tratamento, de um procedimento, saca? Mas não existem grupos tão grandes que são capazes de anular qualquer estudo contrário que surja? Eu não conheço grupos tão grandes que sejam capazes de algo tão incrível assim. Indústria farmacêutica. Sabe por quê? Porque existem indústrias rivais, né? Essa competição entre as indústrias, eu acho que já é um ponto que gera uma questão. E existem pessoas fazendo testes que não são financiados por indústrias farmacêuticas. Testes de medicamentos, por exemplo, na minha área da psicologia. A gente faz muita pesquisa comparando a psicoterapia, principalmente a terapia cognitivo-comportamental, que tem mais tradição de pesquisa. TCC, né? TCC, contra medicamentos os mais variados. Será que a TCC sozinha tem resultados terapêuticos tão bons quanto medicação psiquiátrica, ou até melhores do que a medicação, ou é a conjunção das duas terapias que é o melhor? Sim. Então, várias pesquisas nessa linha não têm esse investimento das indústrias farmacêuticas, porque a ideia não é provar que aquele fármaco é bom. Na verdade, o interesse, se a gente pensar assim, né? A gente está doido para encontrar intervenções na psicologia muito poderosas que, poxa, vamos eliminar aqui a necessidade de um só do medicamento que às vezes tem efeitos colaterais e tal. Ou não, né? Às vezes, como no caso do TDAH,
a medicação psiquiátrica ela é muito eficaz para casos moderados e graves. Muito eficaz. Pode ter os efeitos colaterais, claro que tem as ressalvas quanto a isso também, mas ela é muito eficaz. Mas existem intervenções da TCC que são muito boas também para ajudar pessoas que têm TDAH. E quando é um caso que não é grave, que é um caso mais leve, a TCC pode ser suficiente. Então, vai muito de caso a caso. Sim. Isso é muito doido, porque veja que são muitos grupos de pesquisadores independentes, com propósitos diferentes, que às vezes têm interesses diferentes, que podem chegar a resultados que são conflitantes. E aí, para a gente ter uma confiança boa em certas teorias, naquilo que funciona ou não funciona, a gente tem que ter as revisões de literatura com meta-análise, mostrando ali por A mais B que aquilo é bem fundamentado em evidências. E eu acho muito difícil, cara, a indústria farmacêutica teria que comprar boa parte dos cientistas do mundo para fingir os resultados, entende? É por isso que muitas vezes a crença de que não existem transtornos mentais, medicação psiquiátrica não funciona, é tudo para enriquecer a indústria farmacêutica, é considerado crença conspiratória, de teorias da conspiração. Sim. Que são essas ideias de que existem grupos poderosos por trás de certas coisas na humanidade. Que querem você nesse estado, né? Exato. E sem evidências, porque conspirações existem. Por exemplo, houve uma conspiração no 11 de setembro, no sentido de um grupo de terroristas que combinaram, que se articularam para fazer o atentado. Então, conspiração nesse sentido de grupos de pessoas que fazem suas maquinações de forma velada, oculta, para se favorecer e prejudicar terceiros. Sim. Então, conspirações existem no mundo, é claro que sim. Mas quando a gente fala de teoria da conspiração, é quando não há evidências daquilo que está sendo afirmado. Sim. Então, a diferença entre uma conspiração real e uma teoria da conspiração é que o segundo caso carece de evidências, como é o caso das crenças supersticiosas, que por mais que possam passar essa ilusão pra gente de que não, quando eu faço ali a minha mandinga ali e tal, as coisas dão certo, resolve, eu me protejo, é que a gente não tem provas suficientes de que aquilo de fato tem um efeito sobre o mundo. Pode ser que a coincidência esteja fazendo a sua parte, pode ser que eu esteja com os meus vieses fazendo observações pouco acuradas da realidade e permanecendo naquela ilusão. Falando em tecnologia, eu quero aproveitar para falar das Tech Shirts da Insider, as camisetas macias e inovadoras que não precisa passar. Com o Insider, colocou no corpo em questão de minutos, ela está lisa, graças ao calor corporal, e assim você está pronto para ir para a festa, para a balada, seja para onde for, aproveite, vá aqui embaixo, pegue o nosso cupom, com ele você consegue diversas vantagens, e aqui na descrição tem um link que se você apertar, você vai direto para o site com os descontos já aplicados, são muitas vantagens, lá no site você vai ver que tem vários kits muito legais, aproveite ano novo, compre aí presente para os seus amigos, para os seus familiares, e comprando você não só recebe essas vantagens, como colabora com o nosso canal, você colabora com o Plugado, e lógico que eu tenho presente para o nosso convidado. Oba! Aí, um Insider. Muito obrigado, meu amigo. Valeu demais. Eu gosto muito das cuecas da Insider, deixa eu viu? ver qual que é aí. Se é azulzinha. Vamos ver. Azulzinha. Opa, essa aqui eu não tenho, não. É? Eu tenho duas pretas já de outras participações. Azulzinha eu não tinha, não, rapaz. Ó. Aí, maravilha. Bonitona, hein? Gostei, hein? Cara, tô usando Insider todo dia. Virou segunda pele. Ó, propaganda aí, ó. Não fui pago por isso, tá, gente? É de coração. Mas a cueca da Insider eu acho incrível, cara. Muito bom. O conforto que ela dá. Então usem aí o cupom do Carlos Máfia. Pega lá. Muito bom, muito bom. Daniel, crença, fé, superstição. Como que a gente diferencia tudo isso? Boa. Todo mundo tem crença. Não há pessoa que não acredite em alguma coisa. Porque acreditar é simplesmente conceber uma ideia. Por exemplo, tem uma garrafa de café ali atrás. E eu lidar com essa ideia como se ela fosse verdadeira, como se ela correspondesse com a realidade. Então a gente tem crenças sobre assuntos os mais triviais imagináveis. Qual é a capital do Brasil? Brasília. É uma atitude de crença. Eu penso em Brasília e eu ajo como se essa ideia fosse verdadeira, correspondente com a realidade. Então todo mundo tem crença. Não há pessoa que não tenha crença no mundo. Fé,
para alguns autores, isso aqui é um pouco controverso, né, na literatura, mas muitos autores classificam fé como uma crença que a gente abraça com muita convicção, mas que carece de evidências de que ela corresponde com a realidade. É a crença sem provas. É o tiro no escuro, a aposta que a gente faz. Então é dizer que o Cruzeiro vai ser campeão de todos os campeonatos que ele disputar em 2025. Sim. Que prova eu tenho para acreditar nisso, para eu afirmar esse tipo de coisa? Ainda mais eu, um cruzeirense não praticante, eu tenho pouquíssima fé no Cruzeiro hoje em dia. Então, é uma convicção que a gente tem, uma crença muito forte, que tem essa carência de evidências que garantam a veracidade ou a plausibilidade daquilo que está sendo afirmado. No fundo, você sabe que, pode ser que isso não funcione, né? Uma pessoa honesta intelectualmente admitiria isso. Que, poxa, eu tenho essa crença, sei lá, na vida após a morte, mas eu não tenho provas, eu não tenho evidências que demonstrem que isso aqui é real, que isso aqui é verdadeiro. Mas, sei lá, vamos pensar num cara fervoroso, um cara extremista. Sim. Será que mesmo esse cara lá no fundo ele não acredita, que ele não suspeita que o que ele tem tanta fé pode ser que não aconteça? Existem muitas pessoas, sim, que têm essas dúvidas religiosas. É uma experiência muito comum entre pessoas de fé. E entre ateus também. A gente fez ontem uma live no meu canal entre céticos, a maioria ateus e agnósticos, conversando sobre como a gente lida com a doença, com o luto e com a própria finitude. Um dia a gente vai morrer. E aí, como é que o ateu lida com isso? Quem não acredita em vida após a morte e tal. A dúvida religiosa, ela é muito comum. Muitas pessoas, mesmo tendo a sua fé, têm momentos de hesitação. O Pirula tem um vídeo no seu canal com o Iago Martins, que é pastor evangélico. E ele disse, eu acho que esse vídeo está até no canal do Iago, nem é no canal do Pirula. E ele diz que praticamente todo mês tem uma experiência de dúvida. Cara, será que é isso mesmo? Então pode acontecer de religiosos terem momentos de hesitação com sua fé e ateus também. Na live que eu estava fazendo ontem com meus colegas céticos, alguns comentaram sobre isso. Eu mesmo tive uma experiência de dúvida no início do meu ateísmo. Eu estava tão mal, cara, uma vez, do ponto de vista emocional, que eu bati um papo com Deus ali. Pô, você sabe, você conhece os meus motivos, né? Eu estava meio afastado assim, mas existe mesmo. Você entende, né? Minhas dúvidas. Não leva mal aí. Tive dois momentos. Um momento assim de um sofrimento emocional muito grande e um medo que eu tava grande de ter uma doença complicada como câncer, que eu sou ex-tabagista, então lá atrás eu tive uns sintomas bem chatos. Bem no início do meu ateísmo, há mais de 15 anos. Depois disso eu tive situações bem turbulentas na vida e não voltei a hesitar como aconteceu lá atrás. Teve recaídas. E tudo bem se acontecer isso, porque é humano a gente ter dúvida. Algumas coisas acontecerem e balançarem um pouquinho a nossa fé ou a nossa falta de fé. Isso pode acontecer. Mas a fé, nesse sentido que eu trabalho conceitualmente, é essa atitude forte que a gente tem de que alguma coisa existe, mesmo sem a gente ter provas, formas de demonstrar que aquilo seja verdadeiro. Por isso que a palavra fé é muito mais utilizada no contexto religioso, porque é muito difícil colocar à prova a existência de anjos e demônios, de santos que intervêm ao nosso favor, da própria existência de Deus, como o construtor do universo, ou aquele que intervém nos favorecendo e assim por diante. Então, a fé é um tipo de crença. É quando a gente tem muita convicção e não há evidências de que aquilo ali seja verdadeiro. Antes de chegar na superstição, eu acho que vale a pena só acrescentar o que é conhecimento. Porque o conhecimento declarativo, pelo menos, aquele conhecimento teórico, é um tipo de crença. Olha que legal. Conhecimento é a crença verdadeira e baseada em evidências, ou justificada, para usar o termo técnico da filosofia. Então, por que a gente fala que a teoria da evolução é conhecimento? Porque já existem provas o bastante de que as espécies evoluíram ao longo de milhões e milhões, na verdade bilhões de anos no nosso planeta. As evidências são tão contundentes e harmoniosas entre si de diferentes áreas de estudo que é bizarro, e a gente pode até chamar de negacionista, a atitude de negar a teoria da evolução. Então, conhecimento é a crença
baseada em boas evidências e a crença verdadeira. Então, veja que a ciência também nos fornece coisas em que acreditar. Só que o Richard Dawkins, no seu livro Deus no Delírio, ele faz uma ressalva, que é justamente essa. As crenças científicas, diferentemente de crenças religiosas, passaram por um crivo, por experimentos, por pesquisas rigorosas, cujos resultados garantem que aquilo ali é verdadeiro ou muito provavelmente verdadeiro. Porque, enfim, tem coisas que podem ser algum dia refutadas por novos experimentos. Sim. E é a nossa responsabilidade mudar de ideia se isso acontecer. Ao passo que na religião a gente não tem muito como fazer experimentos para testar se Deus existe ou não. Existem experimentos, mas eu acho que sobre isso a gente conversou no outro episódio. As pesquisas para testar o poder de orações e assim por diante. Então, isso é conhecimento. A superstição, pensando no aspecto cognitivo, é uma crença de que diferentes eventos estão conectados sem qualquer base racional para isso. É cruzar os dedos achando que isso aqui vai fazer com que o meu time vença o campeonato. É andar com um trevo de 4 folhas na minha carteira, ou fazer o nome do pai. A mandinga. Qualquer pequeno ritual assim, a gente pode chamar de comportamento supersticioso, porque tem essa crença anexada de que certos eventos do mundo estão conectados, mesmo sem a gente ter provas, evidências de que eles realmente estão. Quando as crenças supersticiosas elas se desenrolam no contexto de uma religião, normalmente elas são chamadas crenças religiosas. Mas veja que muitas crenças religiosas são supersticiosas, porque elas envolvem uma suposta conexão entre o que eu faço e como isso repercute no mundo. A oração que eu faço vai me ajudar a conseguir um emprego. O Santo Antônio que eu viro de cabeça para baixo, boto dentro de um copo d'água, coitado, isso vai fazer com que eu encontre o amor da minha vida. Já ouviu essa, inclusive? Já. Pois é. Então são superstições. Minha mãe é mineira. Lá em Minas a gente tem muitas superstições assim. A gente tem, inclusive Sexta-feira 13, tem uma teoria na história que nasceu de crenças cristãs. Olha que interessante. Jesus teria morrido numa sexta-feira. Então foi uma coisa muito ruim para aqueles que o seguiam e tal. Não foi 13 o dia, aparentemente, mas foi numa sexta-feira. Mas a última ceia, a última refeição de Jesus com os seus apóstolos, reuniu ali, em torno da mesa, 13 pessoas. Jesus e os 12. De forma que alguns cristãos ingleses começaram a se reunir para refeições em grupos de 13, tentando ao máximo, de forma até exagerada talvez, seguir os passos de Jesus, replicando o que ele fez em sua vida. Mas quando ocorreu a Reforma Protestante, isso começou a ser repreendido como supersticioso, como algo que não é legal. Gente, Sim. Não tem que fazer esse tipo de coisa, isso é superstição. Como se você imitar algumas coisas básicas, banais, assim, que Jesus fez, fosse te trazer algum tipo de bênção. Não é por aí o caminho da salvação. Para com isso! Então teria havido essa repreensão dessas reuniões de 13 pessoas, e a partir disso esse número 13 começou a ter uma conotação meio negativa. E aí a autora do livro que eu estou mencionando, chamado Superstições, a Deborah Morrell, ela comenta que pode ser que haja outras fontes e pode ser que elas se conectem, porque, por exemplo, durante o período de caça às bruxas, surgiu a crença de que as bruxas se reuniam em 13 pessoas para fazer seus rituais. Então veja como esse número 13 começou a aparecer na Idade Média como estando associado a coisas ruins, e a sexta-feira talvez venha dessa ideia da morte de Jesus como uma coisa péssima. Vai somando, né? Vai somando até chegar nessa ideia de que sexta-feira 13 é uma data péssima, que ocorrem coisas ruins. Inclusive, acreditavam que bebês que nasciam na sexta-feira, teriam uma vida de azar. Então, olha que interessante como... Você falou do azar, tem o quebrar o espelho também, né? Quebrar o espelho. 7 anos de azar, quebrou o espelho. Ferrou. De onde nascem essas coisas? Então, muitas vezes nascem de culturas religiosas, mas por um pensamento totalmente supersticioso. Por quê?
Muitas vezes a gente conecta esses pontinhos, nossa, imagina só, hein, se essas coisas têm relação. Por acaso você faz, igual na dança da chuva que eu ilustrei alguma coisa, e algo bom acontece. E fortalece aquela conexão de que sexta-feira... É isso, ver um gato preto dá azar. Pode ter acontecido lá atrás que um gato preto invadiu a casa de alguém. Aí passou para um, passou para outro, passou para outro. E naquele dia ali um familiar morreu. E o que foi a coisa mais esquisita que aconteceu no dia? Um gato preto que invadiu minha casa, não era o sinal de que uma coisa ruim, uma morte ia rolar. E você passa aquela crença adiante. Eu vou te dar um exemplo lá do interior de Minas também, que meu pai falava. Na época de chuvas, as cigarras cantam bastante. E aí, aliás, era da cigarra esse? Não é da cigarra não, eu confundi. Besouro invadindo a nossa casa. Quando aparecia um besouro voando assim, aí meu pai, vai chegar visita, hein? Besouro é sinal de que vem visita. Algum tio nosso vai aparecer aí no final de semana. E de vez em quando apareciam visitas. Tá vendo? E aí conectava isso, né? Poxa, tá vendo que isso é sinal de que a gente vai receber visitas? As coincidências acabam fortalecendo crenças e rituais supersticiosos. Agora que teve a virada do ano, o quanto você acha que é importante, né, essa virada do ano significar um momento de renovação? Quanto o lado psicológico pode ajudar? A pessoa assim, um novo ano, vou mudar os meus hábitos, vou trazer coisas que eu não fazia, que eu não fiz nesse ano. Quanto isso é positivo, né? Você acreditar que com a virada do ano, coisas novas e boas virão. Eu acho que é um fator que pode ajudar algumas pessoas, mas numa escala pequena. Eu acho que existem tantas outras coisas que importam mais para a gente ter a virada de ano é o momento que o cara fala, não, vou começar a dieta, vou procurar um novo trabalho, coisas do tipo. Pode ser que ajude alguém, né? Pode ser, eu não estou dizendo que não ajude ninguém. Algumas pessoas funcionam melhor com esses combinados consigo mesmas, com essas metas. Mas é tipo assim, o novo ano traz esperança. Isso para muita gente é importante, né? Tá. Em termos de que agora vai ser diferente, vamos virar a página. Sim. Pode trazer essa expectativa positiva mas eu acho que isso aí não vai afetar tanto na vida da pessoa, não. Eu acho que o que afeta mais... Chega na segunda semana, cara, já esquece. Não, velho. Aí vai ser uma corrupção, um golpe, vai ser alguma coisa terrível, uma pandemia que vai acontecer. Entende que, infelizmente, Carlos, o mundo é meio caótico, no sentido de ser, em grande medida, imprevisível, do ponto de vista econômico, político, social, bélico, né, em termos de guerras, conflitos entre nações. Então, acaba que isso alimenta ainda mais nossas crenças supersticiosas. Tem estudos em psicologia mostrando isso. Olha que coisa legal. Num estudo, os pesquisadores separaram 2 grupos. Um desses grupos foi solicitado a registrar num papel uma lembrança que tiveram ali durante o experimento de uma experiência que essas pessoas vivenciaram em que elas perderam o controle sobre a situação. Não adiantava muito o que elas fizessem, era algo externo que acabou complicando a vida delas naquele momento. E elas se lembraram e escreveram aquilo ali. Para o outro grupo de pessoas, foi solicitado que elas escrevessem sobre uma situação em que elas tinham controle sobre a situação e que esse controle deu bom. E elas foram lá e escreveram aquela lembrança. Conseguir contornar, conseguir... Exatamente, perfeito. Depois, os 2 grupos assistiram a um vídeo em que um cara tinha uma reunião muito importante para fazer e logo antes da reunião, ele bateu o pezinho 3 vezes, toc, 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 e entrou na sala da reunião, num ritual supersticioso de que aquilo ali traria sorte. E no final da reunião ele teve um resultado positivo. As pessoas concordaram com a proposta dele naquela direção da empresa e ele ficou super satisfeito. Pergunta aos participantes: vocês acreditam que aquele gesto de dar 3 pisadinhas antes da reunião teve algum impacto sobre o resultado da reunião? As pessoas daquele primeiro grupo que se lembraram de uma situação meio caótica, onde elas perderam o controle da situação, estavam mais propensas a dizer que sim, que o ritual supersticioso impactou positivamente sobre o resultado da reunião. O outro grupo de pessoas que se lembrou de uma situação onde tinham todo o controle
e conseguiram administrar tudo, tinham uma propensão menor a acreditar naquele ritual supersticioso. Por quê? Porque a superstição, seja num nível cognitivo, seja num nível comportamental, por meio dos rituais, tem a função de trazer previsibilidade, controle para as situações. Então, em situações onde a gente está desamparado, sem entender como o mundo funciona, por que eu estou vivendo isso, que sofrimento, eu fico mais inclinado a acreditar em superstições porque elas trazem esse conforto, essa previsibilidade e um caminho para eu consertar as coisas. Traz um acalanto. Traz um acalento, justamente. Então, olha que interessante essa base psicológica das crenças supersticiosas e dos rituais. Então, as pessoas na virada têm essa esperança. Cara, se eu pular 7 ondas, ou se eu fizer a virada vestido de branco ou de amarelo para trazer prosperidade financeira. A cueca, a calcinha. Exato, mas assim, em termos práticos, não há evidências de que isso ajude qualquer coisa. O que pode acontecer, só para complementar, onde eu acho que pode ajudar, o que pode acontecer é se a pessoa tem um bom plano de como implementar mudanças em sua vida e ela consegue ser responsável com esses planos, com essas metas que ela estabeleceu para si. Então, essas viradas de ano, essas datas comemorativas, elas podem surtir algum efeito para essas pessoas um pouco mais organizadas, que têm mais conscienciosidade. Mas não é para todo mundo. Tem até para gente refletir, né? Para parar, para pensar. Pra refletir. Pô, Exato. fazer um balanço ali, como foi, como pode ser o próximo. Exato. Eu tenho uma superstição, né? Com o número 7, é? de que o número 7 é o meu número da sorte. E todo o orçamento, ó, se você já recebeu um orçamento meu, pode ir lá, tem o número 7. E ó, funcionou algumas vezes, né? Pô, vou colocar um 7 aqui que vai dar certo. Só que buscando no histórico, cara, quantos não funcionaram? Exato. E aí a gente fica meio enviesado, não né? Tem, assim já que eu coloco em todos, desde que eu tenho empresa e comecei a fazer orçamentos, tem o número 7. Sim. Pô, se for colocar num balanço, sei lá, 10% de orçamentos que eu fiz, 20% foram propostas que realmente foram aprovadas. Então, quer dizer, o número 7 não é tanto. Talvez não seja tão poderoso assim. E isso aí você está dando um exemplo de uma coisa que pode nos prevenir contra crenças supersticiosas, que é o pensamento analítico. Pessoas que têm um pensamento analítico mais presente, ou seja, que se questionam mais, será que é isso mesmo? Deixa eu analisar isso com mais calma, deixa eu botar no papel aqui, na ponta do lápis as coisas. Elas acabam acreditando menos em superstições. Elas acabam verificando que existem explicações alternativas para aquilo que eu estava acreditando que acontece. Para o meu 7, que é o número da sorte, para a minha camisa, que eu preciso usar no dia que o meu time joga, e assim por diante. Não lavar a camisa. Não lavar a camisa. Ao passo que pessoas mais intuitivas, que em vez de parar para analisar com calma, para pensar e repensar a respeito daquilo, seguem mais seu coração, seguem mais suas intuições, ou certos argumentos que têm um apelo, a gente fala que tem um poder explicativo mais simples, do tipo, se todo mundo faz, deve ser verdadeiro. Saca? Isso parece intuitivo, né? Porque não é possível que a maioria das pessoas está enganada. Mas isso é uma falácia, que é a falácia de apelo não é a população, a maioria, alguma coisa assim. Então não é porque a maior parte das pessoas acredita em uma coisa que aquilo seja verdadeiro. A maior parte das pessoas um dia acreditou que a Terra era plana. E nem por isso a Terra é plana. Então esse tipo Temos aí que afirmam ainda até hoje. Tem uns que afirmam até hoje. E tem uns motivos bons interessantes, melhor dizendo, né? Porque eles acreditam nisso. Então, existem alguns argumentos que parecem dar um apoio racional para aquelas nossas crenças, do tipo, não, isso é milenar. Não é possível que algo que começou lá no Egito, e que tá até hoje, antigamente, seja uma farsa, uma falácia, tipo astrologia, que a gente brincou mais cedo, que sua esposa gosta. É um conhecimento milenar. Sim. Ou acupuntura, que veio da China, sei lá. Embora tenha coisas milenares boas, tá? Por exemplo, a meditação, mindfulness, que começou lá no Oriente de antigamente e tem várias pesquisas mostrando como algumas práticas meditativas melhoram o nosso bem-estar, trazem algum controle sobre o estresse. As religiões, elas tendem a pegar essas crenças
e crenças de diversos segmentos, de diversas culturas, de diversas tribos, e incorporar ali, isso é proposital para virar um projeto de dominação? Eu não sei se para virar um projeto de dominação, mas em alguns casos pode haver uma jogada política para tornar mais palatável algumas crenças religiosas. Aqui eu já estou entrando numa área que não é da psicologia, então fica aí o alerta de eu não ter tanta segurança no que eu vou afirmar. Mas eu vou dar a minha opinião a partir do que eu já vi de colegas historiadores mencionando a respeito. Pode acontecer de, digamos, talvez aqui dando o exemplo próximo da Umbanda. A Umbanda, ela faz um mix de crenças católicas, do candomblé, o iorubá, do espiritismo. Sim. Tem um mix ali. Pega elementos da natureza, né? E às vezes fazer esse sincretismo pode favorecer a aceitação. O próprio espiritismo aqui, eu acho que eu vi isso do Lai Ribeiro, que é historiador do espiritismo, não me lembro. O próprio espiritismo brasileiro, vou colocar assim, ele acaba bebendo muito do catolicismo. Ele acaba ressignificando alguns santos, algumas figuras importantes do cristianismo, porque isso acaba favorecendo a sua aceitação. Sim, cria uma derivação ali que para alguns pode ser mais fácil de engolir, né? Exato, tanto que eles se consideram cristãos. Não sei se você já viu isso. E tá tudo bem, tá, gente? Podem se considerar cristãos. Mas dependendo da classificação que alguns estudiosos fazem do que é o cristianismo, o espiritismo não entraria. Porque, de acordo com alguns estudiosos, para considerar uma religião cristã, Jesus tem que ser entendido como aquele que veio para nos salvar, aquele que era o próprio Deus encarnado entre nós e assim por diante. Ao passo que os espíritas entendem que Jesus foi um ser de luz, um espírito muito mais evoluído, uma espécie de governante desse nosso setor galáctico que catalisaria a evolução espiritual por aqui. Mas sim, essas absorções podem acontecer. Na verdade, não existe religião assim muito original. Eu acho um pouco difícil a gente pensar. O próprio cristianismo bebe do judaísmo, bebe do zoroastrismo. Que vai incorporando, né? Vai incorporando. Uhum. A ideia de ressuscitar num terceiro dia, de ser o Filho de Deus entre nós, de multiplicar pães, de ter nascido de uma virgem, nada disso é original. Existiam já crenças que circulavam no Oriente, ali no Oriente Médio especificamente, e eu acho que até mesmo na Europa, que foram sendo algumas noções incorporadas pelo cristianismo gradativamente, e até mesmo algumas datas foram sendo cristianizadas. 25 de dezembro. 25 de dezembro era a data de comemoração do nascimento do Deus Sol, Sol Invictus, o nome do Deus do Oriente, que acabou sendo, qual é a palavra? Assimilado, que acabou sendo importado por um imperador romano. E como havia já aquela comemoração ali, facilitou estabelecer que Jesus nasceu naquele dia ali, porque não vai ser um contraste tão grande com a cultura local. Então eu já ouvi algumas coisas assim por parte de colegas historiadores para explicar a origem de algumas crenças e rituais como sendo uma espécie de incorporação ou assimilação, mas não sei se como uma ferramenta de domínio, sabe, assim, uma coisa meio maquiavélica. Eu acho que mais nesse sentido de tornar mais fácil a sua disseminação, uma vez que aquela cultura ela aceita mais alguns elementos do que outros. Então eu acho que é mais por esse caminho do que necessariamente por uma coisa meio vamos dominar as massas e vamos inventar isso ou aquilo. Pode acontecer eventualmente algumas coisas assim? Eu acho que pode, mas não sei se é a regra não, Carlos. Mas lembrando que eu não sou historiador, então esse trecho todo aí, ó, amigos da história, qualquer coisa venham aqui no Plugado depois me corrigir. Comentem aí, corrijam. Cara, animal, acho que tá bem explicado aí as crenças. Deixa aí pra galera suas redes sociais, fala do Ponto Azul. Massa. Então, pessoal, quem quiser acompanhar mais sobre esses temas aí, estudos em psicologia da crença, que é o meu forte, principalmente psicologia da religião que eu venho estudando nos últimos anos, relação de religiosidade com saúde mental, de onde vem a crença em Deus, por que algumas pessoas se tornam ateias, é só me seguir nas redes sociais, Prof. Daniel Gontijo ou o Instituto Ponto Azul, a gente faz
cursos, clubes do livro em torno desse tema da psicologia da crença e tá muito maneiro o projeto. Inclusive, a gente tem uma assinatura para quem é psicólogo ou estudante de psicologia e quer estudar psicologia clínica baseada em evidências. Então fica aí a dica para quem é da minha área aí, que a gente tem também essa oferta de cursos e clubes do livro voltados mais para o público psicólogo e para quem é estudante de psicologia. E é o Instituto Ponto Azul, só jogar no Instagram ou no YouTube que vocês encontram aí para acompanhar esse trabalho nosso também. E qual que é a sua principal promessa para esse ano novo? Caraca, minha promessa é... Bom, eu não fiz nenhuma promessa assim, não. Mas eu tenho como meta começar um quadro novo. Eu te falei isso, inclusive, começar um quadro novo no meu canal. Eu já faço entrevistas no meu canal aqui do YouTube sobre esse tema das crenças, da religião. Sim. Mas eu quero começar o meu quadro presencial, igual a gente está fazendo aqui, em um podcast para trazer esse ar assim, diferente, nesse contato mais humano pro canal. Então é um projeto que eu tô aí querendo tirar do papel agora em 2025. Vamos produzir aqui, cara. Uai, vamos conversar depois, quem sabe? Bora lá. Obrigado. Obrigado aí pelos esclarecimentos. Um ótimo ano para você, para toda a sua família. E obrigado a você que está aqui até agora. Lembrando, se inscreva no canal. Esse ano, nossa meta aqui, 200 mil inscritos antes dos 6 primeiros meses do ano. Vamos lá, se inscreva, deixe seu like e até o próximo Plugado Podcast. Grande abraço. Valeu.